No São Lucas 24 horas de hoje, você vai conferir como foi a 150ª cirurgia robótica feita com o Da Vinci, o robô cirúrgico do São Lucas Hospital Center. No estúdio, o Dr. Fabrício Barbosa e o Dr. Gustavo Martins, urologistas da Urovel, explicam sobre o procedimento realizado. No segundo bloco, a enfermeira coordenadora do Centro Cirúrgico, Marisete Dalmora, e o enfermeiro Julian Chiodelli explicam sobre a importância da enfermagem durante a cirurgia. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá! Está começando mais uma edição do São Lucas 24 horas. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um novo marco na história do São Lucas Hospital Center. Foi realizado a 150ª cirurgia robótica com a utilização do Da Vinci. Vamos conferir agora a reportagem feita pelo Silvio Matos. O São Lucas Hospital Center atinge um novo marco na região oeste do Paraná. A instituição, em parceria com a equipe da Urovel, realiza a 150ª cirurgia robótica com o apoio da plataforma Da Vinci, a mais utilizada no mundo. O procedimento realizado foi uma prostatectomia radical robótica em um paciente de 73 anos, como explica o urologista e cirurgião Dr. Gustavo Marconi Martins. A prostatectomia radical robótica é a extirpação da próstata e das vesículas seminais que está cometida com um câncer, né? Então, através da plataforma robótica, a gente consegue fazer uma dissecção melhor, preservando os nervos que são responsáveis por ereção e também o esfíncter que mantém a continência, né? É uma cirurgia para um câncer de próstata, né? A cirurgia foi comandada pela equipe da Urovel, reafirmando a parceria da clínica com o São Lucas Hospital Center. Com certeza, Silvio, é uma realização de um sonho, né? Sempre houve uma expectativa muito grande da chegada da cirurgia robótica do robô no Hospital São Lucas e a gente fica muito feliz de ter contribuído para essas 150 cirurgias. A plataforma Da Vinci representa a vanguarda da medicina cascavelense e de todo o oeste do estado. A gente conseguiu, em diversas especialidades, fazer com que acontecesse a cirurgia robótica. E aí, com isso, é um marco para a cidade, na verdade, é um marco para a região, é uma coisa que não se fazia, né? Era uma coisa que, de repente, a gente acabou desmistificando isso, né? Cascavel é um centro de referência em saúde, o Hospital São Lucas é a vanguarda de Cascavel e a gente está se colocando isso como um dos serviços do Hospital São Lucas. Então, nós temos muito mais para oferecer para a região e provavelmente vai fazer muito mais nos próximos meses e anos. Para nós, relembrar um pouco do passado, das dificuldades que nós tínhamos e pensar nessa realidade nova que a gente investiu nisso, imaginou isso, mas está melhor do que nós imaginamos, né? Então, as 150 cirurgias do robô só vem consolidar tudo aquilo que a gente já tinha pensado e procurado. A 150ª cirurgia robótica contou com o suporte do Proctor Dr. Ricardo Brandina, de Londrina. Eu fico muito feliz, eu já estou nessa jornada de cirurgia robótica há muito tempo, e eu fico muito feliz que a cidade de Cascavel, o Hospital São Lucas, hoje comemorando a cirurgia número 150, né? Mostrando que é um projeto de sucesso, tem uma infraestrutura espetacular e isso vem beneficiando todos os pacientes da região. Então, parabéns ao Hospital São Lucas. A realização de procedimentos robóticos só é possível com o comprometimento de todos os integrantes das equipes multidisciplinares, que também celebram o marco. Eu vejo que a gente está muito entrelaçado, a gente consegue trabalhar muito bem como equipe, a gente está muito unido, a gente consegue dar o nosso melhor e proporcionar uma segurança e uma qualidade muito satisfatória para o paciente. A experiência hoje está muito melhor do que a primeira cirurgia, né? Lógico, né? A equipe muito mais alinhada, os processos mais alinhados, mantendo sempre a segurança do paciente em primeiro lugar, desde a primeira até a 150, isso é o nosso foco principal. Mas hoje nós conseguimos entregar um paciente muito mais rápido pelo alinhamento que nós temos com a equipe e com toda a equipe médica, a equipe de anestesia, toda essa equipe. A direção do hospital comemorou a realização da cirurgia, destacando a segurança e a precisão do Da Vinci.
Para nós hoje um dia especial, 150, a cirurgia de número 150, cirurgias todas com qualidade. Então para nós é uma alegria enorme poder contar com essa tecnologia, com esse diferencial que trouxe ao nosso hospital, a segurança ao nosso paciente, né? Então hoje é um dia realmente muito especial. E para explicar sobre o procedimento realizado, eu gostaria de agradecer a participação dos urologistas da Urovel, o Dr. Fabrício Barbosa e do Dr. Gustavo Martins. Sejam bem-vindos, doutores. Muito obrigado, Gabriela, pelo convite. Muito obrigado. Então hoje nós vamos falar sobre a 150ª cirurgia realizada com o Da Vinci, que foi realizada aqui no São Lucas Hospital Center e que os doutores realizaram. Então para a gente explicar um pouquinho, Dr. Fabrício, qual foi o procedimento? É um procedimento de prostatectomia radical, certo? O que é esse procedimento, na verdade? Explica pra gente. A prostatectomia radical é uma cirurgia que envolve a retirada da próstata e vesícula seminal, e ela é indicada para o paciente com câncer de próstata. Foi realizado de forma laparoscópica com auxílio da plataforma do robô. Então, tem os benefícios da cirurgia por vídeo, que é minimamente invasiva, tem incisões pequenas, e tem a questão da plataforma robótica, que nos ajuda na questão de uma visão tridimensional, tem 2 câmeras, as pinças do robô que são articuladas, elas têm movimentos mais refinados, filtram tremor. É uma segurança, um conforto e uma melhora no resultado, tanto para o paciente quanto para o médico, né? Certo. Antes do procedimento, é preciso fazer o diagnóstico. Doutor Gustavo, como que é o diagnóstico de um câncer de próstata para a realização de uma cirurgia, então? Todos os casos são operáveis ou não? Não, nem todos, né? Por isso que a necessidade de se realizar um estadiamento. Mas assim, para fins de diagnóstico, né? Então, o câncer de próstata é uma das principais patologias que o urologista atua, né? Então, as visitas anuais ao urologista se faz necessário para que realize primeiro os exames mais simples, que consiste no PSA, que é um exame de sangue que constata uma suspeita diagnóstica de câncer de próstata, e o toque retal, que também é muito importante para você estar realizando esse diagnóstico, né? Então, a partir daí, quando se há suspeita, aí vai se aprofundando, você pode utilizar a ressonância nuclear multiparamétrica, e depois a biópsia transretal, prostática, né, até se fazer o diagnóstico e depois a indicação. Mas a cirurgia não é para todo mundo, ela depende do estadio desse câncer de próstata. Se o estadio é um estadio que a doença está localizada, aí se faz, a cirurgia tem um papel. Na época da residência, eu lembro de um paciente que teve essa notícia, né? Tinha câncer de próstata. Ele, em 10 dias, ele foi ao pronto-socorro em crise de pânico 9 vezes. Então, 9 noites ele foi ao hospital em crise de pânico, teve que ser atendido. Então, o impacto de uma notícia dessa ele é muito grande. E a gente tenta tratar isso com muita naturalidade e entender que o paciente pode confiar na gente, que a gente está ali para ajudá-lo e vai escolher junto dele a melhor forma de resolver o problema. Certo. No caso, então, de que o paciente vai fazer a utilização da cirurgia, o tratamento escolhido foi com a cirurgia, a parte do robô, eles têm curiosidade? Como tem sido essa parte também, doutor? Muitos pacientes, eles têm curiosidade, a gente mostra vídeo, mostra sobre como que o robô atua, mas também existem pacientes que já sabem que existe o robô aqui em Cascavel, que ele já está há quase 1 ano aqui, eles querem fazer, eles vêm porque eles já ouviram falar, viram que o resultado é muito mais favorável e querem fazer a cirurgia através da plataforma robótica.
Que bacana, então já está criando essa conscientização das pessoas sobre os benefícios da utilização da cirurgia robótica, né, doutor? Sim. Falando um pouquinho mais sobre o Da Vinci, a parte estrutural, doutor, qual que é a diferença e como funciona de fato o Da Vinci, assim, as pinças, a parte estrutural em que o doutor fica e o paciente? Explica pra gente. Sim, o cirurgião ele vai sentar-se ao console, né? E aí a plataforma que realiza os movimentos, ela está à distância e a plataforma realiza todos os movimentos que o cirurgião realiza através das suas mãos, né? As pinças que lá estão posicionadas dentro do paciente tem uma tecnologia especial que é patenteada pela Da Vinci, que é o EndoWrist, em que ela tem uma mobilidade incrível e ela consegue realizar pontos ou suturas, todo tipo de movimento cirúrgico com uma precisão muito grande e até mesmo que a mão às vezes não consegue utilizar. Você consegue dar um ponto até estando uma agulha de ponta cabeça, né? Outro diferencial também do robô é que as câmeras dele, né? A câmera não é uma câmera, e sim duas. O que isso proporciona, né? Então, isso proporciona uma visão em 3 dimensões, porque na videolaparoscopia a gente só tem a presença de 2 dimensões, que é a altura e a largura, mas com a plataforma Da Vinci você pode ver em profundidade. Então, isso para você vislumbrar uma estrutura é muito mais preciso, por isso que eles têm melhores resultados. Além disso, a câmera ela magnifica a imagem, então ela amplia a imagem algumas vezes. E também ela aproxima, ela fica muito próxima, às vezes até bem colado, 1 centímetro de onde a gente está cortando ou está manipulando, o que melhora muito a precisão. Então, o doutor comentou anteriormente que a cirurgia de prostatectomia ela é muito de difícil acesso, e com o Da Vinci, então, você consegue acessar e ter uma visão mais clara e com maior detalhe, então, de onde você está operando, isso? Perfeito, porque assim, né, ele se insere ali naquele espaço que é um espaço exíguo, de difícil acesso para uma mão estar estabelecendo ali. Então, o robô faz isso de uma maneira muito mais fácil. Então, isso que foi o carro-chefe. Tanto é que essa cirurgia é o carro-chefe de todas as cirurgias robóticas no mundo. É a que mais utiliza-se da plataforma. Perfeito. Falando só para a gente complementar o preparo do paciente, então, para a cirurgia robótica, como que é, doutor? Ele chega no centro cirúrgico, o preparo não é igual um preparo tradicional de cirurgia, correto? Sim, o paciente ele chega, a gente vai começar a cirurgia cerca de 1h30 depois que o paciente já entrou em sala. Então lá ele é preparado pela equipe de enfermagem, ele é anestesiado. O habitual aqui é fazer um bloqueio, uma anestesia RAC ou peridural e anestesia geral. Então, tem esse tempo que leva para fazer essa parte da anestesia. O paciente fica em anestesia geral, com a ventilação, a respiração controlada. Ele não pode se movimentar durante o procedimento, porque a pinça está inserida ali e se ele respirar, ele pode danificar algum órgão, a pinça pode ter um contato, ele então tem que estar imóvel. E através da anestesia geral isso é possível. E o paciente está em anestesia geral, colocam-se espumas para proteger o paciente que vai estar parado, né? A gente quando está sentado ou deitado, é desconfortável quando a gente fica muito tempo deitado numa mesma posição, só que a gente está sentindo e consegue se movimentar e não causar um problema. O paciente que está em anestesia geral imóvel, ele não tem isso, ele não consegue se mexer. E para evitar essas lesões, bolhas na pele ou úlceras, é feito um cuidado muito especial. O colchão é diferente, colocam-se espumas nos braços para não ter compressão de nada. Então, o posicionamento dele na maca de cirurgia, na mesa de cirurgia, é muito importante. Então, a equipe de enfermagem chega muito antes de começar o procedimento, anestesiologia,
Então, a parte deles é fundamental também. Então, é um trabalho em equipe, realmente, que todos trabalham para que o paciente tenha um maior conforto também e segurança durante o procedimento, né, doutor? Sim. O câncer de próstata, ele acontece em pacientes mais idosos ou em qualquer fase da vida? A partir de quando eles têm que fazer, então, esse rastreio, esse acompanhamento, doutor? Doutor, complementa, por favor. Então, assim, o que a Sociedade Brasileira de Urologia e a Academia Americana de Urologia preconiza é que com 45 anos todos os homens se submetam ao exame, o screening, né, que seja o toque e o PSA. Mas aos 40 anos, se o paciente desejar, se existir uma história familiar positiva, ele também já pode iniciar a partir dos 40 anos. Certo? E ele tem algum sintoma, doutor Fabrício, que o paciente começa a sentir e busca um urologista, ou é através mesmo desses acompanhamentos? O paciente pode ter diversos sintomas, inclusive dor para urinar, sangramento urinário, ele pode ter dor lombar quando tem um tumor de próstata, um câncer e já tem metástase para a coluna, ele pode ter dor lombar. Eu já vi paciente com um PSA bem elevado, que descobriu com uma fratura de coluna. Então, assim, só que isso é uma fase muito tardia. O diagnóstico precoce significa o quê? A gente intervir antes do paciente ter sintoma. Porque o paciente tem o câncer de próstata, a maioria das vezes acontece na zona periférica da próstata, quer dizer, na parte externa, não na parte onde passa a urina, na uretra prostática. Então, até o paciente ter esse sintoma de dificuldade para urinar, de acordar à noite para urinar, esse tumor já se desenvolveu bastante. Então, o diagnóstico precoce ele é muito importante para a gente não pegar um paciente já em fase de metástase. A gente quer pegar o paciente, descobrir o tumor quando o paciente tem só na próstata, é um tumor localizado, que aí aumenta o potencial de cura. E a cirurgia robótica, ela é um tratamento muito importante e que vai beneficiar o paciente nessa fase. Quando o paciente já tem metástase, ou seja, a doença já saiu da próstata, aí não é indicado o tratamento de cirurgia de próstata. A prostatectomia radical não é utilizada para esses casos. Certo. E doutor Gustavo, qual é a diferença então de uma cirurgia tradicional de prostatectomia para uma cirurgia utilizando o Da Vinci? Tanto para o paciente quanto para vocês que estão operando também. Ah, sim. Em relação ao paciente, né, quando a cirurgia surgiu, que era a cirurgia aberta, né, a próstata, veja, ela é um órgão que tem um difícil acesso, porque ela está dentro da pelve, né, então, e ela tem uma localização bem difícil para o cirurgião acessar. Então, assim, fatores como a manutenção do esfíncter urinário, que é importante para a continência urinária e até mesmo dos feixes da ereção, eles se davam de uma maneira mais, assim, grosseira e não tão... Então, assim, alguns pacientes poderiam desenvolver uma incontinência urinária, uma disfunção erétil, né? O robô, ele vem com o intuito de melhorar tudo isso, né? Porque ele propicia uma abordagem desse esfíncter de uma maneira muito precisa e também desses nervos. Então, a gente tem vamos dizer assim, desfechos muito melhores nessas duas questões, tanto da continência urinária como da ereção, que são importantes para os pacientes, né? Então, traz mais segurança e acesso na hora de realizar o procedimento. Isso. Também. E complementando aquilo que você havia perguntado, para o cirurgião. Né? Para o cirurgião, melhora a visão, melhora os movimentos, porque eles são mais precisos, filtram eventualmente qualquer tremor que o cirurgião possa ter, e também a ergonomia, porque as outras cirurgias exigem muito do cirurgião, né? E com isso ele pode ficar mais descansado e tomar decisões melhores durante o procedimento. Perfeito. O Da Vinci chegou ao São Lucas Hospital Center há quase um ano e são 150 cirurgias realizadas. Entretanto, os doutores já tinham também a capacitação em cirurgia robótica. Os doutores poderiam contar um pouco dessa história, desse interesse já pelas tecnologias? Doutor Fabrício, por favor. Sim. O interesse surgiu inicialmente em 2008, quando aconteceram as duas primeiras cirurgias robóticas no Brasil.
Eu estava no segundo ano de residência de urologia e fui para São Paulo ver os 2 primeiros casos, e eram casos semelhantes ao que a gente fez, que era para prostatectomia radical. Eu fui para São Paulo, vi os 2 casos, depois voltei para Londrina para continuar a residência. Depois, quando vim para Cascavel, já em 2010, já havia assim, essa possibilidade. Falava-se que o robô da Vinci seria adquirido pelo Hospital São Lucas. Então, também era uma expectativa grande. E com os anos, assim, a gente levava esses pacientes de Cascavel para São Paulo, principalmente o Hospital Albert Einstein, o Hospital 9 de Julho, que foi onde fiz a capacitação, um curso de capacitação reconhecido pela Sociedade de Urologia em 2021. Depois, Londrina, quando adquiriram o robô, a gente começou a levar os pacientes para lá, Londrina, Curitiba, e agora, desde 31 de agosto de 2023, quando aconteceu a primeira cirurgia robótica aqui em Cascavel, a gente tem trazido todos os pacientes para o São Lucas. Então, não precisa mais se deslocar para poder ter o tratamento com o Da Vinci também, né, doutor? Sim. O doutor também tem a especialização e já opera há algum tempo. Sim. Assim, desde da época da residência, né, que eu e o Fabrício também fizemos a residência juntos, né, ele foi meu chefe na residência. Que bacana. Então, assim, a gente era a menina dos olhos, né, o robô. Mas naquela oportunidade era uma coisa um pouco distante, porque haviam poucos robôs, né, no Brasil, né. Então, quando eu concluí a minha residência em 2012, eu consegui possibilitar a minha ida para a Europa, né, onde que eu fiquei 1 ano na França e 1 ano na Inglaterra, né. Eu visitei os serviços da Clínica Saint-Augustin, em Bordeaux, né, que lá tem o famoso Dr. Gaston, que foi o que inventou a cirurgia por videolaparoscopia da próstata, né, e lá permaneci por 1 ano, né, podendo atuar nas cirurgias e ter um contato maior com o robô. Naquela oportunidade, haviam só 8 robôs no Brasil e esses robôs eram de difícil acesso, poucos grupos tinham acesso. Então, eu vislumbrei essa possibilidade de sair fora do Brasil, né? Depois eu pude também visitar o serviço do Guy's Hospital em Londres, onde lá permaneci também com o professor Prokar Dasgupta, né? E lá também pude me aprimorar ainda mais, né? E foi uma bela experiência, né? Para dar um pouco mais de experiência para a gente e, claro, depois vislumbrando a chegada do robô na cidade que a gente atuaria, né? Além disso, você fez um outro curso recentemente também, né? Isso, o curso de certificação, que precisa se fazer esse curso de certificação por fins, vamos dizer assim, de treinamento e burocráticos também, né? Que as sociedades nos exigem. Então, toda essa experiência traz muita segurança para o paciente que irá operar com os doutores também, né? E agora falando um pouquinho, além da prostatectomia que foi realizada, quais são os outros procedimentos que os doutores operam utilizando a cirurgia robótica e o Da Vinci? Nesse período, desde a chegada do robô aqui em Cascavel, a gente teve, vamos dizer, né, os pacientes, na verdade, tiveram sorte do robô estar aqui e a gente poder beneficiá-los em diversas cirurgias. A gente brinca até, né, quando a gente pega alguns casos e reúne junto ali, que era um pupurri de cirurgia, né? Teve cirurgia de próstata, cirurgia de rim, teve cirurgia de câncer de próstata, teve cirurgia de hiperplasia prostática benigna, que não é câncer, mas só uma próstata aumentada que dá dificuldade para urinar. A gente teve cirurgia de adrenalectomia, que é um tumorzinho na suprarrenal, que é uma glândula que fica acima do rim, que a gente também conseguiu realizar por via robótica. E, além disso, um caso que o Dr. Gustavo via muito na França, na Europa, de forma geral, que era cistocele, retocele, que seria o quê? Um prolapso genital, famoso assim, né, popularmente conhecido como a bexiga caída ou bexiga baixa. Então, essa cirurgia a gente realizava através de videolaparoscopia e agora, com o auxílio do robô, facilitou muito para a gente, para o paciente, a recuperação muito melhor. Que bacana, então são vários os procedimentos dentro da urologia que são utilizados com o Da Vinci.
Certo, doutor? Todas as cirurgias com potencial videolaparoscópico, né, que a gente utiliza na cirurgia, elas têm o potencial também de utilizar-se a plataforma robótica, né? Isso daí facilita muito tanto para o paciente como para o cirurgião. Certo. E falando agora um pouco mais sobre o trabalho dentro do centro cirúrgico. Os doutores operam juntos, então o procedimento ele é realizado em equipe. Como que funciona essa organização dentro do centro cirúrgico em uma cirurgia robótica? Doutor Gustavo, por favor. Então, a equipe é muito grande, né? Ela é composta de anestesista, de enfermeiros, de auxiliares de enfermagem, de todo um staff, né? Dos cirurgiões, né? Então, assim, a gente sempre opera junto, né? Aí vamos dizer assim, o cirurgião que seria o dono do paciente, é aquele que senta no console, é aquele que faz a cirurgia, e o auxiliar é aquele que fica ao lado do paciente, passando as pinças lá para as pinças do robô, aspirando, passando os materiais, né? Então, precisa que haja uma afinação da equipe, né? Para que esteja tudo muito bem afinado para que ocorra o procedimento. E realmente, assim, a equipe do São Lucas, ela se preparou muito bem, assim, tem enfermagem exclusiva para cirurgia robótica, então é muito bem capacitada. O pessoal da equipe de anestesia, os médicos anestesistas também muito bem capacitados. A gente tem a instrumentadora nossa, mas tem várias instrumentadoras de outras equipes também capacitadas. E essa questão da certificação também dos médicos, ela é exigida, né? Porque não é só, eu acredito que eu sei operar, vou ali e opero, né? Tem que ter toda uma segurança. É uma cirurgia muito precisa, muito delicada e tem que dar certo. Por exemplo, uma transfusão de sangue, que era muito comum na cirurgia aberta, no robô é considerado como um desfecho ruim, né? Então, era muito tolerado quando se fazia cirurgia aberta, mas no robô não, tem que dar tudo certo. Então, traz mais, como a gente já falou, segurança mesmo para o paciente. E no pós-operatório, doutor, como é que esse paciente ele sai do centro cirúrgico e como que é a recuperação dele de uma cirurgia de prostatectomia? Tem pacientes que relatam e falam assim, nossa, parece que eu nem fui operado, mas bacana. Acontece mesmo, porque assim, como é uma cirurgia minimamente invasiva, o trauma cirúrgico é muito menor. Então, o paciente, às vezes, tem mínima repercussão e isso leva a uma recuperação mais rápida, menos dolorosa, com uma alta precoce, melhorando todos os indicadores. Então, assim, é uma cirurgia assim, espetacular quando você submete o paciente à robótica. Ele opera, fica um tempo em recuperação anestésica, depois vai para o quarto e a tendência é em 24, 36 horas ele ter alta. A gente deixa um dreno para um eventual sangramento que tiver ali perto onde foi feita a cirurgia, tira o dreno, mantém a sonda que o paciente usa, que é para ajudar na cicatrização entre a bexiga e a uretra, tira essa sonda com 1 semana em média. Antes, com a cirurgia aberta, era feito em 2 semanas. Então, até isso tem um benefício. E um exemplo, um paciente, né? A gente operou a primeira cirurgia de manhã. Quando concluiu a cirurgia da tarde, eu fui avisar a família no andar. O paciente que operou de manhã estava andando no corredor. Então, eu falei, nossa, mas você já está bem? Não estou sentindo nada, está tudo bem. Caramba. E realmente surpreende, né? Bem tranquilo, o paciente consegue ter uma qualidade de vida já logo nos primeiros dias, então. E os cuidados que ele precisa ter seriam os cuidados de uma cirurgia tradicional, doutor, assim, de esforços e desse cuidado pós-hospitalar? Assim, claro, né? O bom senso impera, né? A gente tem que pedir para que o paciente não realize atividades extenuantes, né? Mas é interessante que ele faça pequenas caminhadas, né? Vai depender do tipo da cirurgia, obviamente, né? Igual o Dr. Fabrício ilustrou um caso de uma prostatectomia, que ele fica com a sonda, mas existem as outras também que cada uma vai ter um cuidado específico. Mas, via de regra, assim, manter uma vida, vamos assim, regrada a um certo momento, né? Mas, assim, com as suas atividades, né? Essa que é o interesse, né, da cirurgia minimamente invasiva. Porque se o paciente, por exemplo, ter um trabalho que seja um trabalho, vamos dizer assim, administrativo, burocrático, ele pode até realizar esse trabalho,
né, que não seja uma coisa que exija muito dele. Tranquilo. Doutor, no caso, então, desse procedimento é retirado o câncer e retirado a próstata? Então, esse Sim. paciente ele não teria novamente a cirurgia efetiva para o paciente? A gente, depois que tira tira a próstata inteira, normalmente é uma doença que ela é multifocal, então por isso que tira. Eu tenho um nódulozinho que foi visto na ressonância, mas por que eu não tiro só esse nódulo? Porque muitas vezes só conseguiu ver na ressonância um único nódulo, mas às vezes a doença está nos dois lados da próstata. Então, a cirurgia padrão tira a próstata, tira a vesícula seminal. Isso tem uma chance, quando o tumor está localizado, de mais de 90% de cura. Depois disso, com 45 dias, a gente pede um exame de controle. O PSA, que antes era feito como screening para descobrir o câncer, ele serve agora para a gente para descobrir se o câncer não voltou. O ideal é que o PSA esteja indetectável, com 45 dias, e a cada 3 meses, durante 2 anos, a gente pede o PSA e outros exames. E depois, de 2 anos, semestralmente, a partir de 5 anos, esse PSA manteve-se indetectável, uma vez por ano ele faz exame. Então, o PSA é importante tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento da doença. Então, depois ele também continua acompanhando e monitorando para que não aconteça de voltar esse câncer também. Voltar ou não, não é uma coisa dele fazer um controle e eu garanto que não vai voltar. Não, se a gente vê que voltou, a gente precisa saber. Ele voltou no local onde estava a próstata, que a gente chama de recidiva local, ou ele tem uma recidiva fora do local da próstata, que seria assim, uma metástase, quer dizer, um tumor fora do ele já tinha micrometástase em algum local e agora ela se desenvolveu. Então, tudo isso a gente consegue detectar no acompanhamento, mas é importante esse acompanhamento por isso. Se ele tem uma recidiva local, às vezes tem que fazer radioterapia. Se ele tem metástase, tem outros tratamentos que a gente pode instituir. Perfeito. Então, todo cuidado é necessário para esse paciente também, né, doutor? E agora, voltando um pouquinho sobre a 150ª cirurgia realizada. Então, essa parceria entre a Ourovel e o São Lucas trouxe toda essa experiência também para os doutores e traz essa segurança para os pacientes que necessitam dos cuidados aqui. Queria que os doutores falassem um pouco mais, então, sobre essa parceria também. Sim. E que se consolidou aí com a 150ª cirurgia, doutor Gustavo. Para nós é um prazer, né, Gabriele, né, tá com essa parceria estabelecida, né. Eu sempre comento com os pacientes, né, você vê que lá em 2012 a 2014 eu precisei quase atravessar o mundo inteiro para ter acesso a essa tecnologia. Hoje, quem conhece nossa clínica sabe que a gente atravessa a rua, né? Então, assim, a gente se sente muito grato, né, ao Hospital São Lucas por essa parceria e por possibilitar esse tipo de tratamento para os pacientes aqui do oeste do Paraná. Não só de Cascavel, mas toda a região, ela se beneficiou com a chegada do robô, né? Eu acho que é um avanço muito grande para a região oeste do Paraná, né? O Cascavel se firma dessa maneira como sendo um polo importante da medicina no estado, né? E a gente só tem a agradecer e celebrar. E os pacientes ganham bastante com isso também, né, doutor? Com certeza. Com certeza. Os pacientes, os cirurgiões, porque assim, a gente faz isso, a gente adora a tecnologia. Então, chegou um robô, é um brinquedo novo, assim, não é, né? De certa forma, não é um brinquedo, mas é um brinquedo caro, né? Mas, enfim, para quem gosta do que faz, para quem gosta de cirurgia, ter uma tecnologia tão avançada é um privilégio muito grande. Então, assim, realmente, essas 150 cirurgias que foram realizadas, né? Então, todos os cirurgiões, todas as equipes que participaram, porque, né, foi a Ourovel, foi o Dr. Gustavo, o Dr. Fabrício, mas teve equipe de Toledo, de Cascavel, equipe de urologia, equipe de gastro, equipe de oncologia, ginecologia. Então, todos eles também ficaram muito satisfeitos com a chegada do robô.
foram 150 pacientes tratados, né, doutores? Então, 150 pacientes que tiveram a sua vida mudada através também de uma cirurgia robótica. Com Certo? certeza. Agradeço a participação no São Lucas 24 Horas. Sejam sempre bem-vindos para falar sobre saúde e também sobre os avanços das tecnologias. Sejam bem-vindos, doutores. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriela. Um abraço. O São Lucas 24 Horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai entender o papel da equipe de enfermagem na cirurgia robótica. Não saia daí. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. São Lucas Hospital Center. Ortopedia, pediatria, obstetrícia e ginecologia. Atendimento 24 horas. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. A 150ª cirurgia contou com a participação também da equipe de enfermagem do São Lucas Hospital Center. E para explicar sobre o papel da enfermagem durante o procedimento, eu gostaria de agradecer a participação da coordenadora de enfermagem do Centro Cirúrgico, Marisete Dalmoura, e do enfermeiro Julian Chiodelli. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Então, Julian, para a gente entender um pouquinho sobre a parte da enfermagem dentro do centro cirúrgico e na cirurgia robótica, eu queria que você explicasse. Os doutores eles têm uma capacitação, né, para poder realizar a cirurgia robótica. No âmbito da enfermagem, precisa também de um curso específico, de um treinamento? Precisa, tem um treinamento específico, né, para trabalhar com a cirurgia robótica, específica para enfermagem, né, de coordenadores robóticos. Eu e a enfermeira Marisete já realizamos, quando foi realizada a implementação do robô, a implantação dele aqui na instituição. Então, a equipe da Stratner, que é a que representa o robô, né, o robô da Vinci, eles fornecem essa capacitação para a gente. E durante o passar do tempo, conforme a necessidade, eles também encaminham a gente para centros de treinamento para realizar a atualização dessas capacitações. Então, a gente realizou uma na implantação, que foi ano passado, e esse ano a gente foi para o Rio de Janeiro para realizar uma nova capacitação diretamente no centro da IRCAD, que é da América Latina. Que bacana. Então, e como que funciona esse curso? Vocês aprendem na prática a parte estrutural do robô? E como seria na parte da enfermagem? Ele é mais para resolução de problemas, né? Então, para o médico é voltado como manipular e como realizar as cirurgias, e para nós como solucionar os problemas, porque evidentemente, sendo uma máquina, né, um robô, ele apresenta falhas. Então, nós somos capacitados para que possamos atuar nessas falhas. Quais são os tipos, as mais frequentes, quais são as condutas que nós devemos fazer, realizar, para que ele possa voltar a trabalhar normalmente. Muito bem. Marisete, já são 150 cirurgias robóticas feitas com a utilização do Da Vinci aqui no São Lucas Hospital Center. Como foi acompanhar desde a primeira até agora e acompanhar a evolução também da equipe de enfermagem no centro cirúrgico em cirurgias robóticas? Foi muito bom, né? No início foi bem desafiador, tanto para mim como para o Julian, para as pessoas que estavam envolvidas no processo, né? Porque não é fácil, né? Algo que a gente não estava acostumado diariamente. Não é uma cirurgia comum. Então, a preocupação com a segurança do paciente, a preocupação com as lesões no paciente, até próprio anestesia, sair bem o paciente no pós-operatório, então isso é muito desafiador. E a equipe de enfermagem, que fica muito sobre nossa responsabilidade, né, escolhemos a dedo as pessoas que foram para circular, para acompanhar todo esse processo, né. E a evolução, eu digo que hoje nós estamos muito bem, né,
podemos dizer hoje que estamos muito bem evoluídos, graças a Deus, né? A equipe muito bem alinhada, muito bem entrosada, né? Então, isso é muito bom. Fundamental para a segurança e que o procedimento ocorra da melhor forma. Exatamente. Aham. Então, falando agora do procedimento em si, como que funciona o fluxo de trabalho, desde a chegada do paciente na sala de cirurgia até a hora em que esse paciente sai do centro cirúrgico, todo o processo que ele passa e o que vocês fazem com esse paciente? É um processo bem longo, né? Então, começa desde o momento da internação, né? Então, primeiramente é realizado o agendamento dessa cirurgia. Quando é realizado o agendamento dessa cirurgia, a gente já passa para a parte dos materiais que vão ser necessários. Então, é repassado, nós temos uma conversa direta com a central de materiais para que seja preparado essas pinças, né, que são utilizadas nessa cirurgia. No internamento, depende do horário que será realizada essa cirurgia, o internamento do paciente. Então, às vezes ele é interno um dia antes, ou interna no turno anterior a qual será realizada a cirurgia. E aí começa todo o passo a passo do internamento. Então, o paciente entra no hospital, é feito todo o checklist de internamento para ver se está faltando guias. O paciente é encaminhado para o quarto, é realizada a troca, é verificado se o paciente fez os exames pré-cirúrgicos, né? Então, avaliação anestésica, avaliação cardiológica, se ele trouxe os exames laboratoriais, né? Se tem tudo certinho. A manutenção do jejum, que também é muito importante para essa cirurgia. E aí, depois, nós também passamos a visita nesse paciente, né? Tanto eu como enfermeiro para fazer essa conferência e até mesmo para ter um primeiro contato com esse paciente e também um anestesista para me confirmar que essa cirurgia irá acontecer. Porque, apesar de ele passar por uma avaliação anestésica, pré-anestésica, nós precisamos saber se o paciente está ciente do jejum, se o paciente não está aí com um problema de saúde, né? Teve alguma alteração em algum exame de sangue ou também está apresentando uma tosse, né? Algo que impeça essa cirurgia. Como nós estamos falando aí de uma cirurgia robótica e é um alto custo, a gente tem que ter todos os cuidados para que não haja um cancelamento dessa cirurgia. Então, estando tudo correto, o paciente é encaminhado para o centro cirúrgico logo após. A gente faz toda a conferência da sala, a gente faz todo o preparo, né, a montagem, uma pré-montagem dessa sala com os soros, com os materiais que são utilizados. Nós fazemos a conferência do material da central de materiais, se está faltando também algum material, e aí o paciente é encaminhado para a sala. Realizado todo o checklist, puncionado, anestesiado, e aí a anestesia vai depender de cada procedimento, se vai utilizar bloqueio, se não vai. E aí é preparado todo o banho de loja que nós falamos para o paciente, né? Então, é a anestesia, é o cuidado com as lesões, é a monitorização do paciente, a gente protege todo o braço do paciente com compressas para evitar lesões, né, em relação aos equipos, aos cabos que são passados, né, ao longo do corpo do paciente. A gente recobre também com espumas para evitar que o braço do robô, né, acabe pressionando o braço do paciente no decorrer da cirurgia e isso acabe lesionando o braço do paciente. E aí, né, entregamos o paciente totalmente posicionado e pronto para o procedimento, para o cirurgião. E quanto tempo demora esse preparo antes de uma cirurgia, um tempo médio de preparação, da diferença entre uma cirurgia tradicional e uma cirurgia robótica? Bom, hoje o nosso preparo ele é entre 1 hora e meia para entregar esse paciente para o cirurgião. De uma cirurgia convencional, levaria aí a questão de 30 minutos, 15, 20 minutos, dependendo do tipo de cirurgia que o paciente iria fazer. Então, é um cuidado redobrado que a equipe de enfermagem tem que ter com esse paciente, né? Então, são muitos detalhes para serem olhados e cuidados, né? E, Marisete, falando agora, então, sobre esses cuidados, sobre a segurança e os protocolos, quais são eles, tanto da parte do paciente quanto da equipe que está trabalhando também, para que o procedimento ocorra da melhor forma? Protocolo de cirurgia segura, né? Que hoje é muito bem institucionalizado aqui na instituição, né? Que a gente segue ao pé da letra, né? O paciente não sai lá da sala pré sem fazer o checklist de cirurgia segura no início. Entrou na sala, a gente aplica novamente, às vezes até o próprio paciente diz assim, mas novamente, todas essas perguntas eu acabei de responder.
E aí a gente explica para ele que é pela segurança do paciente, como se troca muito de funcionário. Você recebe, é um funcionário. Leva para a sala, é outro funcionário, né? Então, nós precisamos garantir a segurança do paciente. Então, sim, nós perguntamos várias vezes. E muitas vezes ainda chega o anestesista e pergunta a mesma coisa para o paciente, né? E aí ele olha assim já desconfiado, mas ele acaba respondendo. Então, assim, o protocolo de cirurgia segura, estamos trabalhando muito em cima do protocolo de lesão por pressão no paciente, que o paciente fica muito tempo numa única posição. A gente fala-se muito em troca de paciente não. Me ajuda aí, Júlio, que eu esqueci agora. Mudança de decúbito. Mas como que você vai fazer uma mudança de decúbito num paciente que está posicionado já para uma cirurgia? Não tem como, então a gente acaba fazendo o quê? Que nem o Julian disse. Acaba protegendo, mas mesmo assim a gente cuida muito para não ter lesão, por causa do tempo cirúrgico do paciente numa única posição, né? Infelizmente, ele ainda fica, dependendo do tipo de cirurgia, o paciente ainda fica numa posição desfavorável, né? Então, aí a gente vê que nós fazemos muita prostatectomia, o paciente geralmente fica num grau, né, com a cabeça lá embaixo. Então, nós utilizamos de ombreiras para que o paciente não escorregue na mesa, né? Porque nós temos que garantir que o paciente fique preso ali naquela posição, porque tem os braços do robô manipulando, né, lá internamente na cavidade, então ele não pode se mover. Então, a gente tem que fazer toda uma proteção para que não haja lesão nos ombros do paciente, no tórax do paciente, na região sacra do paciente, que são regiões ali que são de proeminências ósseas, que vão ficar muito expostas. Então, fica muito tempo, né? A gente fala aí do paciente deitado na mesma posição 4 horas. Nós já tivemos cirurgias aí que levaram 8 horas, 8 horas e meia do paciente na mesa. Então, são muito tempo de cirurgia e a gente tem que se preocupar muito com esse tipo de lesão, né? A gente não quer que ele tenha uma experiência ruim na cirurgia robótica, né? Em qualquer outras cirurgias, né? Mas principalmente essa que demora muito tempo, né? Então, a gente se preocupa muito com isso. Falando um pouco agora dessa parte do paciente, ele precisa de um preparo diferenciado, então, na recuperação e no pós. Na hora que ele sai do centro cirúrgico, que finalizou a cirurgia, ele é encaminhado para a sala de recuperação anestésica, é isso? E continua essa monitorização, esse acompanhamento? Como que é esse pós-cirurgia? Ele fica ali na sala de recuperação, né? Como falei, depende muito do tipo de cirurgia. Então, tem alguns pacientes que vão para a sala de recuperação porque não tem nenhum agravo, não tem doenças crônicas prévias. Então, acaba ficando ali na sala de recuperação entre 1 hora, 1h30, e depois disso ele já é encaminhado para o quarto. Enquanto isso, ele fica com toda a monitorização contínua. Há outros pacientes, dependendo do tipo de cirurgia e também pelas doenças prévias, ele acaba sendo encaminhado para a UTI para ter um pós-operatório que fique mais atento nesse pós-operatório imediato, né? Ele fica mais assistido, né? Tem uma equipe mais treinada, a equipe ela é preparada para esse tipo de paciente, né? Então, quando a gente encaminha um paciente para o quarto, ele não vai ficar monitorizado o tempo todo. E diferente do que a gente manda um paciente para a UTI, que ele fica monitorizado o tempo todo que está lá, né? Então, é uma atenção redobrada. A equipe já está a postos. Falando agora sobre a parte, você explicou sobre a montagem da sala do centro cirúrgico, e quanto a essa parte de estrutura do robô e posicionamento do robô, como que vocês, a equipe de enfermagem também é responsável por essa parte? Explica pra gente. Hoje a gente tem um layout, né? A gente fala muito do layout. Então, é o mesmo posicionamento que nós temos aqui, nós temos também para a realização de uma cirurgia robótica. Então, cada cirurgia tem um layout diferente, uma prostatectomia, a forma que o paciente vai ficar posicionado em relação ao robô. Uma próstata, uma nefrectomia parcial, uma retossigmoidectomia, e assim conforme outras cirurgias e também a maneira que o cirurgião está acostumado a trabalhar. Então, cada cirurgião tem um layout diferente. E esses layouts, nós temos um protocolo já, nós temos um POP dentro da cirurgia robótica, onde tem cada layout, e dentro da sala nós também temos lá em uma pasta no computador. Se não estou eu no momento, tem outro profissional que talvez não tenha a mesma rotina, possa olhar e possa deixar corretamente para que o fluxo continue da mesma forma.
Certo. Marisete, falando um pouquinho agora da parte, então, das tecnologias que estão presentes no centro cirúrgico, além do Da Vinci, que é o que a gente tem utilizado bastante, feito a 150ª cirurgia, quais são outras tecnologias, além das cirúrgicas, mas também que estão presentes no dia a dia de vocês? Saímos muito da parte manual para informatizada, né? Quadro cirúrgico informatizado, sala cirúrgica inteligente, que é a sala integrada com a torre de vídeo, né? Não precisamos mais ir até nosso arsenal, pegar o equipamento e levar para a sala. Hoje nós temos tudo isso em sala, quando se trata de uma cirurgia por vídeo. Então isso facilitou muito o serviço da enfermagem, que é tempo perdido de você sair, ir até o arsenal, pegar a torre e levar para a sala. Então hoje a gente tem as 6 salas equipadas com torre de vídeo. Isso facilitou muito o nosso serviço. E fora que a gente evita também a questão da perda dos materiais, né? Porque esses materiais acabam ficando fixos nessas salas. E antes, querendo ou não, por ser torres que eram móveis, né? Tá faltando um equipamento aqui, tira de uma na hora que ia levar para outra sala. Então, é realmente isso, a questão da perda do tempo, né? Então, hoje a gente tem um ganho de tempo muito mais ágil. Esses materiais, esses equipamentos são também de outras cirurgias, mas dentro da cirurgia robótica são utilizadas as pinças, correto, Julian? Você poderia explicar para a gente como funciona a parte de preparo dessas pinças para as cirurgias? E como elas funcionam brevemente? Então, nós temos também, né, pinças específicas para os tipos de cirurgias, né? Então tem algumas que são mais agressivas, umas que têm mais forças, umas que têm energias e outras que não têm, né? Então todo o preparo começa aí desde o momento que o cirurgião faz o agendamento. A partir do momento que tem o agendamento prévio, a gente já encaminha esse material para a central de material para que ele seja esterilizado. E aí, a partir do momento que ele está esterilizado, ele tem toda a data de validade como qualquer outro material. Após isso, né, então, após a realização da cirurgia, o preparo dele também é diferente dos outros materiais. Então, a gente não utiliza os mesmos produtos, a gente não utiliza a mesma forma de lavagem, né? Então, é tudo diferenciado para a parte da cirurgia robótica, né? Cada pinça ela tem uma validade, e não é uma validade aí em tempo de uso, que a gente fala aí há 1 ano, 2 anos, e sim em vidas. Então, a própria Intuitive, a própria Stratener, eles fazem testes e falam que essa pinça ela pode ser utilizada 10 vezes, 14 vezes, 18 vezes. Então, cada pinça que nós temos, a gente utiliza para um número X de cirurgias e a partir disso elas são descartadas. Então, trazendo ainda mais segurança e cuidado com o paciente, exatamente, né? Mari, falando um pouco agora da parte da equipe que está presente dentro do centro cirúrgico durante as cirurgias. Quais são os profissionais? Quem acompanha essa cirurgia também dentro do centro cirúrgico? Hoje o técnico de enfermagem, né? Ele acompanha, em cada sala temos um técnico, em algumas salas específicas e determinada especialidade nós temos 2, por causa da complexidade da cirurgia, né? E também temos enfermeiros, que fica um enfermeiro no corredor, que a gente fala enfermeiro do corredor mesmo, que ele fica olhando qual a sala que está terminando, para já ir preparando a próxima cirurgia. E também temos um enfermeiro exclusivo dentro da sala de recuperação. Como a gente tem 19 leitos de RPA, então a gente precisa que tenha um enfermeiro ali para acompanhar esses pacientes no pós-operatório imediato. À noite funciona da mesma forma, com a equipe reduzida um pouquinho, mas também temos enfermeiro à noite, né, 12 por 36, ou seja, 24 horas enfermeiro e técnicos de enfermagem dentro do centro cirúrgico, né? Eu só queria complementar um pouquinho o que o Julian disse ali da parte da robótica, logo no início, né? Que nós também temos toda a equipe da central de material que também passa por esse treinamento. Então, não são técnicos que são técnicos também, são contratados pelo hospital hoje, normal, mas eles também passam por uma capacitação para que eles aprendam a lavar esse material com uma determinada diferença dos demais. Então, as meninas lá também passaram por essa capacitação, né? A gente sempre fala, né? Por trás dos bastidores, né? Quem fica, né? Então, tem essas meninas, tem as enfermeiras, tem a enfermeira Thaís, que é responsável lá pela central de material, a Aline também, que fica, e a Dani, que elas acompanham sempre toda a limpeza e a desinfecção até a esterilização desse material.
Porque existe um cuidado que tem que ter, né? Então as meninas ficam lá atrás cuidando desse material. Então é um trabalho multissetorial. Muito, então vai Muito, todo mundo né? A junto. equipe da farmácia também, que deixa tudo organizado para nós, né? Porque é muito grande, né, a cirurgia, então vai muito mais materiais. Então a central de materiais fornece esse material todo para nós, mas a farmácia também deixa tudo organizado, né? Eles têm uma listagem completa de todos os materiais que nós usamos, que é muito mais materiais do que uma cirurgia convencional. Então o pessoal da farmácia também, né? Então é todo mundo junto para que essa cirurgia aconteça e aconteça da melhor forma possível. E complementando, então, e dentro da sala de cirurgia de uma cirurgia robótica, então tem um enfermeiro de sala, e no caso da cirurgia robótica, é o enfermeiro capacitado que acompanha. Isso. A diferença é o que? Hoje nós temos um enfermeiro exclusivo dentro da sala da robótica com o técnico de enfermagem, né? Diferente das outras salas, que nós temos o técnico e aí fica um enfermeiro responsável pelas outras salas. Ah, certo. Então, tem também esse cuidado e esse acompanhamento integral durante a cirurgia. Porque, querendo ou não, né, a gente tem que olhar tudo que está acontecendo. Então, pode acontecer erros. E também a equipe médica precisa ser devidamente orientada, né? Porque muitas vezes algum quer fazer de uma forma, outro quer fazer de outra forma. A parte cirúrgica, cada um faz na forma que deve ser feita. Mas tem alguns passo a passos ali que a gente tem que ficar de olho. E a gente tem que cobrar não só pela segurança, mas também prezar pelo cuidado com o equipamento, né? Então é muito importante que a gente, né, que está dentro da sala, cuide desse equipamento. A gente fala aí no alto custo, na qualidade, na segurança, mas também na segurança do próprio material. Então a gente cuida muito a maneira que está sendo realizado essa cirurgia, se a maneira que eles estão fazendo está correta ou está de acordo com o que foi repassado para nós em treinamento, né? Então tudo isso a gente tem esse check-up, sabe? Então a gente cuida muito desse material. Então é um trabalho muito importante dentro do centro cirúrgico, assim, um trabalho juntamente com toda a equipe, como vocês falaram, e acho que é muito importante para a gente explicar para o pessoal de casa, entender um pouco mais também que além da cirurgia tradicional que nós conhecemos, a cirurgia robótica, a equipe também está presente. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês no São Lucas 24 Horas, sejam sempre bem-vindos. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço também, obrigada. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E na próxima edição nós vamos falar sobre a saúde da mulher. Espero você!